bem, turma? Essa daqui é a quarta de uma sequência de 6 aulas de literatura nesse bimestre. Hoje a gente termina de falar do movimento moderno brasileiro, discutindo um pouco da obra de um grande poeta brasileiro chamado Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira é um cara filiado à tradição moderna brasileira, estava participando da Semana de Arte Moderna, foi um dos idealizadores dela. E a gente vai basicamente nessa aula contar um pouquinho da vida dele e falar sobre a poesia que ele escreveu. É um autor de poesia, não tem outros tipos de obra. Poesias muito bonitas, muito delicadas, ao mesmo tempo muito sérias, muito cruéis às vezes. Vocês vão ver tudo isso durante a aula, ok? O Manuel Bandeira é um cara cuja vida vale a pena comentar um pouco, porque é um desses autores em que a vida pessoal influencia muito a poesia que ele escreve. O Manuel Bandeira é pernambucano, vem para o Rio bastante cedo, e ele é marcado pela tragédia pessoal. É um cara que perde boa parte da família, morre pai, mãe, irmãos, tios, avós. Ele é um cara muito sozinho em termos de família. E logo no começo da idade adulta dele, ali com mais ou menos uns 20 anos, o Manuel Bandeira descobre que tem tuberculose, que naquela época, os anos 20, anos 30, era uma doença que mais matava a gente. Simplesmente não havia tratamento eficaz para que as pessoas sobrevivessem muito tempo à tuberculose. Então, o Manuel Bandeira é um cara marcado pela ideia da morte. Ele sabe que vai morrer logo, porque a doença dele não tem cura, não tinha naquela época, hoje em dia tem, e ele sabe que vai morrer logo. Mas o destino prega uma peça no Manuel Bandeira e ele não morre logo. O Manuel Bandeira vai morrer com 80 anos, só lá em 1968, se eu não estou enganado. Então, um cara cuja vida inteira é marcado por essa ideia da morte se aproximando, de que ele vai morrer do dia para a noite, e pela saudade da infância, pela saudade da família que ele não tem mais. Isso fica muito claro na poesia dele, a gente vai ler poemas dele que falam sobre isso, falam sobre a morte, falam sobre a infância, mas de maneira muito delicada, muito bonita, ao mesmo tempo que às vezes meio cruel, meio malvada até. A gente começa a poesia do Manuel Bandeira lendo um dos principais poemas dele chamado Poética, em que ele vai defender a ideia de poesia dele, que tem tudo a ver com o movimento moderno e tem tudo a ver com uma crítica ao movimento parnasiano. Lembra que o Manuel Bandeira é o cara que escreveu Os Sapos, que é aquela paulada que os modernistas dão nos parnasianos na semana de 22. Mas esse outro poema aqui, o Poética, vai ainda mais longe na hora de fazer a crítica, na hora de dizer para que tem que servir a poesia. Vamos olhar esse poema agora. Poética, Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. De todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cosseno, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas, as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Esse poema do Manuel Bandeira não podia ser mais direto contra o movimento parnasiano, quando ele diz que não quer mais saber desse lirismo calculado, artificial, que ao invés de escrever o que vem de dentro, ao invés de escrever o que sente, vai no dicionário ver qual palavra mais bonita rima com o que ele está fazendo. Ele diz, isso não é poesia, isso não é lirismo. Isso aí é um trabalho de escritório, um trabalho burocrático. No final desse poema, ele vai dizer, eu quero o lirismo dos bêbados, o lirismo dos palhaços, que são pessoas que não caminham dentro da ordem, que não caminham dentro do rigor. E aí ele termina dizendo, não quero mais saber de lirismo que não é libertação. Quer dizer, eu não quero mais saber de poesia que não sirva para eu botar para fora o que eu sinto, que não sirva para eu poder contar para o mundo quem eu sou. Chega desse lirismo calculadinho, dessa poesia bem feitinha, com as rimazinhas perfeitinhas. Ele não quer saber disso, o movimento moderno não quer saber disso. Vocês percebam como o ranço dos modernistas com os parnasianos era muito sério, eles não paravam de falar sobre isso, porque de fato era a cultura dominante da época. Se entendia que poesia era aquilo, era falar de vaso, era fazer rima complicada, e o modernismo vai numa direção completamente oposta, ok? Bom, a gente vai dar uma olhada então agora no restante da poesia do Manuel Bandeira, que tem muito poema. Foi muito difícil para mim escolher os poemas dessa aula, porque tem muita coisa legal, mas eu quis ir abordando os temas que ele vai trabalhando ao longo da poesia dele,
E como eu falei, uma das coisas que aparece muito no Manuel Bandeira é a questão da morte. Não é exatamente um medo da morte, mas é a proximidade da morte, é conviver com a morte. Pensa que é um cara que o tempo todo achava que ia morrer, porque a doença que ele tinha era fatal. Então ele está sempre jogando com a morte, se equilibrando com a morte nos poemas dele. E eu vou começar lendo um poema dele chamado Consoada, que vai falar sobre isso. Olha só. Consoada, do Manuel Bandeira. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. E encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Esse poema é pequenininho, mas ele é muito rico, ele é muito cheio de imagens importantes pra gente. A começar pelo título. Consoada é o nome que se dava para uma refeição feita antes de dormir. Se a gente pensar bem, a ideia do sono está muito relacionada com a morte, né? A gente fala dormiu para sempre, descansou, quando quer falar de morte. Então é como se o Manuel Bandeira estivesse dizendo, essa daqui é a última coisa que eu vou fazer antes de morrer. E aí reparem que ele fala sobre a morte, a indesejada das gentes, que um dia ela vai ter que chegar para ele. E aí ele vai dizer para ela, ele vai receber ela em casa. Ele sabe que ela tem que vir. Por isso ele diz, alô, ineludível, quer dizer, alô, você que eu não posso enganar. A relação que ele vai ter com a morte não é de fuga, mas é uma relação de aceitação, porque ele diz, pode a noite descer. Quer dizer, eu estou pronto para esse momento, eu estou pronto para a morte. E eu vou deixar o campo arado e a mesa posta. Quer dizer, eu vou ter feito na vida aquilo que eu deveria ter feito. Eu vou ter cumprido com a vida. Por isso que a morte pode chegar. Percebam como essa coisa da biografia dele faz diferença. É um cara que conviveu com a ideia da morte a vida toda. Então, em algum momento, ele pensa, estou pronto, posso morrer. Eu estou preparado para que a morte chegue, eu não vou deixar pendências na minha vida. A relação dele com a morte era tão próxima, tão íntima, que ele inclusive conseguia tirar sarro da morte. A gente vê isso num outro poema dele, que também é muito famoso, chamado Pneumotórax. Olha só. Pneumotórax, do Manuel Bandeira. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Dica 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Esse poema é uma coisa única. Repare que primeiro ele jamais passaria por um poema por outros critérios. Se a gente pensasse de novo nessa arte da beleza, nessa arte perfeitinha. É um poema sobre uma consulta ao médico de um paciente que vai morrer. Ele não tem nada de bonito dentro dele em si. Mas a forma como ele é construído, primeiro a vida do Manuel Bandeira. Os sintomas, né? A dor, a tosse, a noite que ele não consegue dormir. Depois a consulta médica. Reparem como ele coloca os espaços para mostrar esse momento da respiração. E aí termina com uma coisa quase macabra, com uma coisa de mau gosto. Quando ele diz para o médico, não dá para fazer esse procedimento, o pneumotórax, o médico fala, não, só dá para dançar um tango argentino. E dançar um tango argentino quer dizer, só dá para curtir a tragédia, só dá para embarcar nessa dor, não dá para fazer nada, você não vai ser curado. Você só pode, a partir de hoje, viver com isso como parte da sua vida. Essa era a ideia que o Manuel Bandeira tinha, ele teria que conviver com a morte. Eu também comentei com vocês que outra coisa que marca a poesia dele é a saudade. É essa vida que ele não teve, que ele perdeu quando a família dele toda morreu, a infância que ele adorava. Essa ideia da saudade está muito clara, e também da tristeza que ele sente, fica muito clara num grande poema dele, talvez o mais famoso, chamado Passárgada, que eu vou ler para vocês e depois eu vou comentar, dá só uma olhada. Passárgada, do Manuel Bandeira. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banho de mar. E quando estiver cansado, deitado na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de um menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada.
E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Passárgada, ou Pasárgada, depende da pronúncia, cada um pronuncia de um jeito, é o nome de uma cidade do antigo Oriente Médio, que ficava ali onde hoje fica o Iraque. E o Manuel Bandeira conta que ele escutou esse nome quando era criança e guardou essa palavra, Passárgada, como se fosse um lugar especial. E essa é a ideia desse poema. A Passárgada é esse lugar fantástico para onde o Manuel Bandeira quer fugir, onde ele vai poder levar a vida que ele não pôde levar. Repare como ele diz que ele quer fazer coisas que são absolutamente triviais. Andar de bicicleta, tomar banho de mar, subir em árvore, mas que ele não pôde fazer por conta da doença dele. Tem também um componente de saudade da infância ali, né? Repara que ele gostaria de ouvir as histórias que a Rosa, que é a empregada da família, contava para ele quando ele era criança. Basicamente, o Passárgada é um poema sobre fuga, sobre querer outra vida que não a que ele tem. Por isso ele diz, eu vou me embora para lá, eu não aguento mais isso aqui, eu quero outra vida, eu quero viver uma coisa que eu não pude viver, que foi tomado de mim por conta das perdas da minha família, por conta da doença que eu tive. E percebam, né, o desejo da morte, quando eu tiver vontade de me matar, quando ele não aguentar mais essa dor, ele quer fugir para Passárgada. Passárgada é o esconderijo dele, é onde ele vai fugir da vida difícil que ele leva. Outra coisa que está muito presente também na poesia do Manuel Bandeira é a discussão sobre o amor. E aí cabe fazer algumas considerações aqui. O Manuel Bandeira vai trazer uma visão de amor bem peculiar. Às vezes é uma visão infantilizada de amor, às vezes é uma visão sofrida de amor, uma visão de um amor que não é correspondido. Mas isso está muito mais na poesia do que na vida pessoal dele. O que se sabe da história do Manuel Bandeira é que ele era um cara que teve vários relacionamentos ao longo da vida. A fofoca diz, inclusive, que ele teve relacionamentos ao mesmo tempo, com várias namoradas em cada uma no estado brasileiro. Mas a poesia dele dá a entender um cara tímido, com vergonha, com medo, rejeitado, não correspondido. A gente vai ver isso num dos poemas mais bonitos dele, que ao mesmo tempo é meio cruel, é meio malvado, chamado Porquinho da Índia. Olha só. Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Esse poema é engraçado e é malvado ao mesmo tempo. Primeiro porque ele faz uma contraposição entre a infância e a vida adulta. Aquela frase do final, meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada, é o autor adulto, falando da infância dele, que é o que está presente nas estrofes anteriores. E por que ele diz isso do porquinho da Índia, primeira namorada? Ele está contando pra gente que a relação que ele tem com as namoradas é como a relação que ele tinha lá com o porquinho da Índia. Um bichinho para quem ele queria dar carinho, queria dar amor, queria dar tudo, queria cuidar, e não ligava para ele não correspondia. Ele passava um perfume no bichinho, acolhia e o bichinho queria ficar embaixo do fogão. Então essa ideia desse amor que não é correspondido, que não é devolvido, que não é vivido na mesma intensidade pela pessoa que ele amava. De novo, a vida do Manuel Bandeira não é bem assim, mas para a literatura o que fica é esse amor difícil, que não é devolvido, que não é vivido plenamente porque as outras pessoas não querem. Ainda falando em amor, mas dessa vez uma nota mais grave, o que o Manuel Bandeira também fazia muito bem era trabalhar com o cotidiano. E aí um dos poemas dele mais famosos sobre isso é um chamado Tragédia Brasileira, que parece uma notícia de jornal, parece que foi tirado de um programa policial, que vai falar de amor, mas também vai falar de dor, de perda e de morte. Olha só esse último poema da aula de hoje. Tragédia Brasileira, do Manuel Bandeira. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade. Conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida. Instalou num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês do Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clape, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos.
Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos de inteligência, matou-a com 6 tiros. E a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdie azul. Acho que a primeira pergunta que a gente se faz quando lê esse poema é: como é que isso é um poema? Vocês devem ter reparado que há versos que parecem parágrafos, porque eles são enormes. Aquilo é um verso só. Não é que ele está quebrado em várias linhas, aquilo é uma coisa só. E o Manuel Bandeira tenta tirar a beleza de uma catástrofe, de um crime passional horroroso. Ele está falando de amor ali dentro, né? Desse homem que quer salvar essa mulher da prostituição, dá tudo para ela, tenta fazer com que ela pare aquilo, mas a mulher não consegue, ela quer viver outro tipo de vida, então ela continua arrumando seus namorados. E aí é que entra esse amor estranho, né, do cara que prefere não entrar em confronto com a mulher, com a Maria Elvira. Ele simplesmente finge que não aconteceu nada. Então, se ela arrumou um namorado nessa casa, vamos mudar de casa. E assim eles vão mudando, até o final da história, que é trágico, em que esse homem não se aguenta e mata a esposa. A conclusão desse poema que fala que encontrou ela em decúbito dorsal, quer dizer, encontrou ela de costas. Quer dizer, ele atirou pelas costas dela. Em vestido de organdie azul, quer dizer, ela estava usando uma roupa bonita, provavelmente dada por ele, na tentativa dele de fazer com que ela ficasse em casa, com que ela não arrumasse namorados por aí. O Manuel Bandeira faz muito bem isso, de pegar ideias do cotidiano, histórias comuns, trágicas, e transformar em poesia, que tem a sua beleza, é uma beleza dolorida, mas é uma beleza. Eu vou deixar aqui na aula de apoio, né, no texto de apoio, alguns outros poemas do Manuel Bandeira para vocês lerem também, porque é muito legal ver como é que ele passeia por essa simplicidade do texto. Não é um cara de textos complicados, mas é um cara que vai conseguir extrair beleza da simplicidade. Seja falando da morte, seja falando da infância, seja falando das vontades da vida dele, seja falando do amor. A gente fica por aqui. Essa aula encerra o tratamento dessa primeira fase do modernismo brasileiro. A gente falou da semana de 22, falou do Oswald, falou do Mário, falamos hoje do Manuel Bandeira, e as próximas 2 aulas são sobre o modernismo português. A gente faz as malas e viaja para Portugal na próxima aula. Até mais, pessoal!